Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 70º dia, isto mesmo, 70 dias, quase 20% do nosso plano de leitura. Hoje nós vamos ler os capítulos 12, 13 e 14 de Josué, passando da metade do livro de Josué. No sábado, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado a gente conclui o livro de Josué. Desde já eu peço que você deixe o seu like, ele é muito importante para o canal, que você deixe o seu comentário, ele também é importante para o canal. Que você compartilhe o seu momento de leitura, compartilhe esse vídeo e me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. E verifique se você é inscrito no canal, se não é, se inscreva e ative as notificações para não perder nada do conteúdo que nós produzimos por aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este momento tão maravilhoso, tão especial, tão sublime do nosso dia em que paramos nossas atividades, nossos afazeres, ou alguns começando o seu dia, ou outros encerrando o seu dia, mas sempre com o propósito de ler, meditar, contemplar as tuas verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Pai Santo, nós te louvamos e que as tuas verdades sejam cada vez mais vivas em nossos corações, para a glória de Jesus. Amém. Vamos lá? O texto está aí na tela já. O dia de número 70 e os capítulos 12, 13 e 14 de Josué. Josué capítulo 12, os reis vencidos por Moisés. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hebron e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste e até o mar da campina, o mar salgado, para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bazã, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafate-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Josué capítulo 13.
as terras ainda não conquistadas. Josué era bem idoso e o Senhor lhe disse: Você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, as terras das tribos a leste do Jordão. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon. E Gileade, o território dos Jesuritas, o dos Maacatitas, todo o monte Hermon e toda a Bazã, até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas nem os Maacatitas. Pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Foi somente à tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as encostas do monte Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom e quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale, Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon. O resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava
com Maanaim, e incluía todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué capítulo 14. A divisão da terra de Canaã. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Calebe. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos, que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus irmãos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? 70 dias de leitura. Olha aí, quase 20% do nosso plano já concluído. Desde já eu peço que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário e que você compartilhe o seu momento de leitura. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, seja a hora que você está lendo aí, tá? Compartilhe, é muito importante porque você
incentiva outras pessoas na leitura. Esses capítulos de Josué que são mais curtinhos, né? Então nós vamos fluir aí num período aí entre 15 e 20 minutos no máximo, concluindo aí cada dia do livro de Josué. Certo, meus irmãos? Deus os abençoe, fique na paz que excede todo o entendimento e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir.